Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta segunda-feira, dia 20 de julho de 2020. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha pelas redes sociais e também aqui pelo canal da Jovem Pan em Presidente Prudente em 101,7. Eu sou Eudes Figueiredo, para quem está no rádio, e conosco, estamos com os nossos comentaristas hoje, Adilson Brevileri, Fernando Gessi e Adolfo Padilha, para comentar as principais informações do dia. A gente começa com o destaque do Adilson Brevileri. Bom dia, Adilson. Olá, Eudes. Bom dia, ouvintes, telespectadores. Gessi Padilha. Começamos a semana com a Caixa fazendo um novo pagamento de até R$ 1.045 do FGTS. Pois é, a Caixa está depositando a partir de hoje até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Emergencial para as pessoas nascidas em abril. Os depósitos vão até o dia 21 de setembro, seguindo o mês de nascimento dos trabalhadores. Os valores são depositados em poupanças digitais abertas pela Caixa, em que o trabalhador poderá apenas fazer pagamentos de boletos e compras online, por exemplo. Saques em dinheiro ou transferências para contas de outros bancos seguem outro calendário, que também varia de acordo com o mês de aniversário. Os nascidos em abril, por exemplo, poderão retirar o dinheiro a partir do dia 5 de setembro. E tem direito ao dinheiro, saque emergencial do Fundo de Garantia, os trabalhadores que possuem contas ativas no atual emprego ou inativas de empregos anteriores no FGTS. Uma boa notícia para começar bem a semana. Fernando Gessi, o seu destaque para hoje? Bom dia, Eudes, Padilha, Adilson, bom dia a todos os nossos ouvintes e uma excelente semana a todos vocês. O meu destaque hoje vai para uma nota particular minha de repúdio ao Facebook, que retirou do ar o vídeo do Dr. Belmiro Dark, que dava ali algumas dicas para as pessoas que forem contaminadas pelo coronavírus, que ficassem em casa e tomassem alguns cuidados. Essas dicas eram muito interessantes e foram cerceadas de maneira totalmente arbitrária pelo Facebook. Se estão fazendo isso com uma pessoa altamente capacitada, reconhecida, um médico, inclusive um grande amigo meu, imagina o que eles estão fazendo conosco. Detalhe, esse vídeo teve só 12 milhões de acessos. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, o seu destaque para hoje. Bom dia a todos os amigos da bancada, bom dia a todos os ouvintes. E um especial parabéns, né? Hoje é o dia do amigo, dia 20. Então, parabéns a todos nós e até os inimigos também, né? Tá valendo parabéns para todo mundo. Hoje o destaque que eu dou é uma boa notícia, né? Mesmo vindo da China, já está em solo paulista a vacina que começa o teste juntamente com parceria brasileira. É mais uma esperança para todos nós, é mais uma vacina, já está na terceira fase. Deve começar essa semana, na prática, a ser utilizada para os voluntários. E não deixar perder a lembrança dos brasileiros prudentinos, que nós temos 177 bilhões de reais parados no Tesouro Nacional, já foi aprovado em regime de urgência, mas adivinha quem até agora não colocou em votação? Rodrigo Maia. É o cara hoje, acho que juntamente com o nosso governador, que mais atrasa a evolução desse país. Não é possível um negócio desse. Muito bem, olha, na semana passada, mais 37 casos de dengue foram confirmados em Presidente Prudente. Com os novos registros, a cidade chega agora a 4.048 confirmações da doença em menos de 7 meses. Adolfo Padilha, o seu comentário. É preocupante, né? Como a gente sempre falou, o Covid ele não impediu as outras mortes. O Covid ele não sarou as outras doenças e outros problemas de ordem sanitária, saúde, enfim, que a gente tem. Nós já tínhamos uma previsão em março desse ano que o Covid ia estourar. Ele já tinha um número em 4 semanas desse ano, por exemplo, bem maiores do que 2019. 2019 nós tivemos quase 3.200.000 pessoas. Nós tivemos quase 1.600 mortes ocorridas devido à dengue. E a preocupação é muito grande. E é perigoso que esse ano 2020 a gente tenha um número maior ainda. Tem um levantamento também que fala sobre o caso de AVC, que mais de 60% das pessoas deixaram de procurar. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem aquilo que a gente discute aqui. O pós-pandemia
pode ser muito mais perigoso que a própria pandemia, porque muitas pessoas, que nem a dengue, não estão se cuidando, que nem o AVC e outras doenças que a gente já todas as semanas trazemos aqui, de pessoas que deixam de procurar o seu tratamento e estão morrendo. Então, é o pânico que está sendo gerado pelo Covid pode causar mais mortes que o próprio Covid, pode causar, enfim, aquele estouro em toda a nossa estrutura de saúde, porque vai todo mundo correr procurar voltar ao seu tratamento. E a culpa disso é a mídia, que só dá espaço para o Covid, e é também o pessoal do berrante virtual, que só compartilha e fica compactuando, só falando de coisa ruim, só falando de notícia ruim. Volto a repetir, a dengue está aí demonstrando. O Covid não deixou e não curou as demais doenças, e não deixou que com elas também façam vítima que nem está fazendo Covid. Então vamos ficar atento, gente. É importante ficar atento a isso. Conosco também a Stetnet. A Stetnet é fibra ótica de qualidade. É a outra velocidade da Stetnet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud. Tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a Stetnet. Basta você ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Você com qualidade de internet, a outra velocidade da Stetnet aí na sua casa. 2104-2855. A Avenida Manuel Goulart, em Presidente Prudente, vai ganhar mais 2 pontos controlados por semáforos. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Presidente Prudente acredita que, desta forma, vai amenizar um intenso fluxo de veículos, especialmente em horários de pico. E esta semana também, as lombadas eletrônicas em Presidente Prudente aumentaram aí em 10 km por hora o seu limite. Agora elas funcionam a 50 km por hora. Vamos lá para o comentário do Fernando Gessi. Esse problema de mobilidade urbana que nós temos em Presidente Prudente não é só aqui que acontece, na verdade, em grande parte das cidades do interior do estado de São Paulo e também do Brasil. É necessário que nós façamos, sim, uma análise, um ajuste do nosso trânsito, e essas conversões aí, na verdade, esses semáforos, acredito que já devem estar sendo colocados, já prevendo o fim das conversões à esquerda, principalmente aqui na Avenida Manuel Goulart, que dão uma travancada muito grande no trânsito, geram acidentes, e eu acho que isso aí já passou da hora de acabarmos com isso. Então, eu acredito que esses 2 semáforos que são colocados aí já serão prontos para receber essa nova atitude, né, esse novo modelo, no caso da mobilidade urbana. E Presidente Prudente é o seguinte, é uma cidade que vem crescendo. Se ela vem crescendo, ela precisa novamente começar a fazer alguns ajustes necessários ao nosso trânsito. Ele já é um pouco caótico em alguns lugares, em alguns momentos, mas longe daquele trânsito todo que nós pegamos em São Paulo ainda, altamente complicado. Então, eu acredito que essas medidas aí, elas vêm para melhorar, sim, são medidas importantes e que devem ser feitas. Agora, com relação àquela lombada, o aumento da velocidade, aquilo ali realmente acho que é comum na sociedade prudentina. Arrancar aquele obstáculo eletrônico dali e colocar alguma outra coisa, porque não tem necessidade nenhuma de ter aquilo ali, naquele local. Muito bem. No fim de 2017, quando o prefeito Nelson Bugalho decidiu acatar a lei aprovada pela Câmara Municipal e implantar o Diário Oficial Eletrônico, afirmou que as publicações em impresso seriam finalizadas, gerando corte de gasto em torno de R$ 1 milhão. Parece que foi isso que não se verificou ao longo do tempo. Sobre isso, o prefeito justificou ao portal Prudentino. Sobre o fato de ainda manter publicações em impresso, a Prefeitura diz que ainda investe em publicações oficiais pelo fato de ser obrigatório ao Departamento de Compras vinculado à Secretaria Municipal de Finanças publicar processos licitatórios e vencedores dos certames, além de concursos públicos e outros documentos que demandem mais de uma forma de divulgação. Quer dizer, ainda tem uma boa parte que justifica o uso de papel impresso, mesmo em tempos de praticamente todos os trabalhos online. Esse tempo talvez deva demorar um pouco para se atualizar, né? E o diário ser Diário Oficial da União, ou melhor, Diário Oficial do município, seja todo ele eletrônico. É ou não é, Adilson Brevilheri?
A expectativa é essa, né? Promessas que não são cumpridas também a gente está vendo de monte. Mas que já houve uma economia pelo que se gastava, sim, já houve, né? A prefeitura acabou conseguindo fazer alguma economia aí, mas não o que prometeu. O fato de você gastar o que se gastava antes, por conta de publicações em diário ou em mídias impressas, que até tem uma certa justificativa por conta, por exemplo, do departamento de compras, né? O departamento de compras ele tem que publicar processos licitatórios e também tem que publicar as pessoas ou as empresas que acabam vencendo essas licitações. E também as questões de concurso público, se bem que também é bem pouco, né? Ultimamente não tem tido concurso público algum. Mas é uma dificuldade muito grande de cumprir aí o que se promete, né? Se você tinha aí um gasto de R$1 milhão já previstos e era que a gente ia economizar, no entanto, não economizamos nem perto disso, né? Espero que o próximo prefeito consiga colocar em prática essa promessa aí. Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18-2104-4666. 18-2104-4666. Nós vamos trazer em destaque uma matéria que saiu no jornal Imparcial esse final de semana, um dos jornais mais importantes aqui de Presidente Prudente, que Presidente Prudente tem 11 pré-candidatos a prefeito, num levantamento realizado pela reportagem do jornal, que conta com pelo menos 11 nomes que poderão concorrer ao pleito no dia 15 de novembro deste ano. Olha, são eles, vamos lá: Ed Thomas, do PSB, Fábio Sato, do MDB, Guilherme Piai, PSL, Isaac Silva, do Patriota, João Figueira, do PRTB, Juliano Borges, do Partido Podemos, Major Glauco José Basso, do PTC, Marcos Lucas, do Avante, Milton Carlos de Mello, o Tupã, que é do DEM, o Nelson Bugalho, atual prefeito, concorrendo à reeleição pelo PSDB, e o ex-deputado federal Paulo Lima, pelo PSD. O levantamento foi feito pelo jornal O Imparcial. Vamos discutir, então, essa questão aqui dos 11 pré-candidatos à Prefeitura de Presidente Prudente, começando com Adolfo Padilha, o seu comentário. Bom, antes eu só quero, viu, Adilson, você está certo quando você diz na falta de cumprimento de promessa, mas nesse caso específico, tem uma medida provisória que o Bolsonaro fez a 896, em 2019, que desobrigava a total publicação de editais. Aí adivinha quem? Quem que derrubou ela? Rodrigo Maia. Ministro Gilmar Mendes, não. Ministro Gilmar Mendes aceitou, né, o lobby da imprensa escrita, derrubou a medida e jogou para o Congresso. E o Congresso tinha que votar. Adivinha quem? Aí é o nome que você falou, não colocou em votação e caducou a medida provisória. É ajudando o Brasil, né, como sempre. Sobre os candidatos a prefeito, eu acho que faltou um aí, né, Ildes? Eu acho que faltou o candidato da esquerda. Eu acho que o Presidente Prudente ainda não foi assim tão beneficiado que não vai ter uma candidatura do PT, por exemplo, né? Junto com os outros partidos da esquerda, mesmo eles sendo minoritários. Haja que isso acontecesse no Brasil todo, né? Mas acho que não é provável. Então podemos ter aí 12 candidatos a prefeito. Eu acho que muitos deles aí se confirmam pela candidatura. Pode haver poucas mudanças, porque são pessoas que saíram de forma independente mesmo, não são lobistas políticos ou articuladores políticos que entram em candidatura para lá na frente compor uma situação. Não, a maioria deles, se você for analisar caso a caso, e acho que o Jéssica concorda comigo nisso também, são candidaturas que nasceram por si só, ou através de um grupo, ou através de uma decisão própria. Então, eu creio que o Prudente vai ter, assim, no mínimo, aí, acho que 8, 9 candidatos, com certeza, se 2 ou 3 existirem aí. Isso quer dizer o seguinte: se você pegar pelos números, o próximo prefeito de Prudente pode ser eleito entre 20 a 25 mil votos, né? Vamos aguardar aí.
Fernando Gessi, desta forma, como que está colocando o cenário aí, pode ter chance para todo mundo, né? Na verdade, o número, o Adolfo tem razão. Tem uma candidata, se eu não me falha a memória, que eu vi esse final de semana, do PT, inclusive uma mulher. Uma das coisas que nós percebemos, mais uma vez, é a falta, né, justamente de mulheres ali concorrendo à prefeitura de Presidente Prudente. Poderíamos ter aí a representação ou alguns partidos darem mais essa abertura para as mulheres. Nós temos mulheres muito competentes aqui em nossa cidade que poderiam gerenciar essa cidade aqui de uma maneira muito tranquila. Agora, com relação ao número de candidatos, vamos ter aí 12 candidatos, vamos dizer assim, ou 10, eu acredito eu, disputando algo em torno de 100 mil votos, por volta de 100 mil votos. Muitas pessoas já vêm aí ao longo de anos e anos se abstendo de votar, justamente pela total falta de qualidade e capacidade dos candidatos. Eu acho que essa eleição vai ser um pouquinho diferente. A sociedade tem aí uma diversidade muito grande. Alguns candidatos que eu vejo ali naquela lista, infelizmente, ao meu ver, não deveriam nem concorrer, porque não vão ter uma votação assim, se bobear, menor que alguns vereadores, infelizmente ou felizmente, mas a qualidade é o seguinte, aquilo que nós sempre falamos, cabe agora aos eleitores fazerem a sua lição de casa, analisarem todos os candidatos, verem quais reúnem ali, dentro das suas propostas, dentro da campanha, os que reúnem maiores condições governamentais. É importante lembrarmos o seguinte, analisar o candidato a prefeito e analisarmos quem está com o candidato a prefeito. Isso também é um ponto muito importante, porque nenhum prefeito governa sozinho. Precisa, sim, de todo um conjunto de situações, um conjunto de pessoas competentes que vão ajudar. Isso é o que nós sempre falamos é o grupo, né? Então, o que vai ser importante nessa eleição é que todo mundo faça aí uma boa escolha, uma boa análise e que Presidente Prudente saia desse marasmo, desse caos administrativo que nós já estamos aí há 4 anos. Isso sim precisa acabar rapidamente. Olha, eu acho o seguinte, ser candidato, qualquer um pode ser, né? Todo mundo tem direito a se candidatar a um cargo eletivo, desde que tenha uma certa aptidão. E uma coisa importante que o Gessi acabou de dizer, que todo ano eleitoral é lembrado por praticamente toda a imprensa nesse Brasil afora, analisar criteriosamente quem são os candidatos, o que ele representa para a própria vida dele e o que ele poderia agregar para a vida da nossa cidade. E, em segundo plano, além dessa pessoa ter que ter uma condição especificamente de capacidade para poder gerir uma cidade como Presidente Prudente, ou gerir qualquer outra cidade como prefeito, tem que ver também quem é que está compondo este grupo que está aí colocando essa pessoa para poder representá-lo. Nós temos que ter pessoas que saibam entender de administração pública, de gestão pública, de pessoas que saibam entender e sabem manusear as questões ligadas à saúde, à educação, à capacidade de geração de emprego, desenvolvimento da cidade, enfim, tudo isso tem que estar agregado à imagem desse candidato. Eu costumo dizer que Presidente Prudente é a cidade que reúne candidato no último minuto do segundo tempo, né? Como a maioria de outras cidades em todo o Brasil, você percebe que quando um começa o seu mandato no dia 1º de janeiro, imediatamente já começa a despontar nessas cidades uma pessoa que tenha potencial para poder, numa outra eleição, concorrer ao pleito. São pessoas que participam da cidade, que estão ativamente ligadas às questões importantes da cidade, que são pessoas que são preocupadas com a cidade e que participam da cidade. Então, já é uma forma também do eleitor começar a analisar quem realmente conhece Presidente Prudente, quem é que conhece as questões importantes que precisam ser discutidas e que precisam ser resolvidas nessa cidade. Então, você começa já a analisar nesses candidatos que apontou aí numa matéria especial do Imparcial de ontem, quem é que pode já de cara reunir atributos de conhecer a cidade, que é o mínimo que um candidato tem que saber. Eu tenho a impressão comigo de que você chegar para um candidato desse, você sabe onde é que fica a Vila Verinha, por exemplo, você sabe onde fica a Vila Líder, você sabe onde que fica o Jardim
tal. Então, aí você tem que já começar aí a entender se o candidato é apto ou não a conhecer a sua cidade e poder resolver o problema da sua cidade. Agora, tenho certeza que desses que apresentaram aqui, alguns não sabem nem aonde fica, vamos supor, um bairro que todo mundo já... Everest, um exemplo. Se você perguntar para um candidato, ele não sabe onde que é, não sabe como é que nasceu o bairro, como é que o bairro está, como é que o bairro é, você entendeu? São pessoas que falam que moram em Presidente Prudente, mas vivem muito mais fora daqui do que aqui dentro de Presidente Prudente. Então, é uma questão muito importante, desde já, o nosso eleitorado começar a analisar quem são os candidatos que estão aparecendo, porque o tempo, apesar de parecer que é longo, é muito pequeno para você poder decidir quem é o prefeito. Então, tem que ver quem é o que está aí apontando, colocando a cara a tapa, para realmente poder ter capacidade de segurar a onda depois, né? Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020. Clube Cred. O uso de máscara já foi tema aqui no programa, em razão de discussão e também muitas manifestações nas redes sociais dos nossos comentaristas e também aqui da Jovem Pan Presidente Prudente na semana passada, quando falamos do Parque do Povo, em relação às multas aplicadas àqueles que estavam praticando exercício físico. Agora, ontem aconteceu mais uma dessas situações, só que em Santos, na região ali da Baixada do estado de São Paulo, né? O ministro Humberto Martins, da Corregedoria Nacional de Justiça, determinou a abertura de pedido de providências para apurar a conduta do desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, contra um guarda municipal de Santos, no litoral paulista. Nos vídeos que foram publicados pelo site G1 ontem, no domingo, o magistrado aparece humilhando agentes da Guarda Municipal ao ser multado por descumprir um decreto municipal sobre o uso obrigatório de máscaras faciais. Vamos começar com o comentário dele, Adolfo Padilha. É o que a gente cansa de ver, né? Infelizmente, a arrogância, a falta de educação. Essas pessoas, por ter um cargo público, hein? O salário dele, quem paga somos nós. Os privilégios dele, quem paga errado ou certo, somos nós. São arrogantes, né? Se acham acima da lei, se acham acima de tudo. Ele poderia até questionar ali, usar a máscara, estava na frente do prédio dele, a praia estava vazia, ele até poderia ter feito isso, mas não humilhado da forma que ele fez. Eu tenho amigos, né? Morei em Santos, e no grupo de amigos lá, ele já é uma pessoa conhecida pela arrogância mesmo, entendeu? Então já está no sangue do cara ele agir dessa forma. É lamentável, né? Um cara aí que tira dos nossos cofres quase 60 mil reais por mês. Deveria pelo menos dar o exemplo da boa educação, né? Ele poderia ter pelo menos dar o exemplo da boa conduta, pelo menos saber contrariar com a educação, porque argumento ele tem para isso, ele é um desembargador, né? Ele é um cara que tem argumento verbal para isso, para explicar, olha, não estou com a máscara, estou na frente do meu prédio, pô, me desculpa. Mas não, né? Ele preferiu fazer aquela velha ação de pegar o celular e falar que vai ligar para um amigo. Isso hoje em dia é tão demodé, isso hoje em dia não funciona mais, já acabou. Isso não funciona nem, desculpa, não cabe mais em lugar nenhum. É lamentável, é isso que eu acho apenas lamentável. E olha só, o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira fez isso na frente das câmeras, sabendo que estava sendo filmado. Agora, a pergunta que fica no ar e fica para o Jesse também. O que será que não acontece lá no tribunal, hein, Fernando Jesse? Bom, eu vou colocar algumas situações aqui. Primeiro, o cargo de desembargador é um cargo por indicação.
Os desembargadores são pessoas indicadas para estarem ali. Segunda questão, ele simplesmente pegou, como sendo ali um entendedor de leis, vamos ser uma pessoa com conhecimento das leis, ele pegou o artigo 5º da Constituição, rasgou e jogou fora. É bom lembrarmos aqui que esse grande artigo pétreo da nossa Constituição, ele diz que todas as pessoas são iguais perante a lei e sem nenhuma distinção de qualquer natureza. Isso é básico, ele deveria saber isso. Outro caso, esse negócio de toda hora essas autoridades darem esse tipo de carteirada na sociedade, e até carteirada em pessoas que são ali, no caso ali, o guarda municipal devidamente instruído, até as cenas nós percebemos que agiu com grande educação, não foi em nenhum momento ali ofensivo, ele simplesmente cobrou o uso da máscara. A questão do uso da máscara ou não é uma questão de convívio social. Eu acho o seguinte, gente, se nós já estamos num estado complicadíssimo, foi recomendado que use a máscara em lugares públicos, vamos fazer esse esforço. É ruim, é chato, não é legal, é um negócio desagradável de ser usado, mas pelo bem comum, vamos dizer assim, para que nós até usemos esse tipo de coisa como instrumento para não voltarmos atrás num isolamento maior ainda, vamos colaborar, vamos usar essa porcaria, porque não é legal de usar mesmo, é ruim, mas por um bem maior, vamos usar. Agora, um desembargador como esse, chega ali, faz uma situação daquela, dá a famosa carteirada. Se você for analisar lá fora do Brasil, as pessoas que são e que recebem, até comentei aqui com vocês, que eu precisei de uma ajuda fora do país já de uma autoridade, eu fui tratado assim, de uma maneira absurdamente diferente daqui. Eles têm aquele respeito porque eles entendem que somos nós que pagamos o salário deles. Eles dependem disso. Então, existe esse compromisso, essa relação mútua entre o funcionário público e o brasileiro, e o cidadão. O que nós não vemos de alguns cidadãos aqui que se acham deuses, né? Citamos aqui já 2 deles, inclusive o Dias Toffoli, que já fez outra barbaridade aí, e também Gilmar Mendes, que se acham os semideuses do Brasil. Então, isso é bom que seja muito exposto, seja colocado para a sociedade e que isso aí seja dado um basta. Nós não somos empregados de vocês, não. Eu acho que o funcionário público, o nome já fala, funcionários do povo. Precisamos colocar um pouco de ordem na casa. Adilson Brevileri, eu não acho que tenha alguém a favor do desembargador, né, neste caso. Mas é só para que a gente veja a opinião tal, e a visão de vocês sobre esse assunto. Vamos lá, com você. Olha, esse desembargador, na verdade, o senhor doutor Eduardo Siqueira, é comum já esse tipo de atitude dele. Não é o primeiro guarda ou o primeiro funcionário público que ele acabou desacatando, maltratando dessa forma aí. Ele já havia humilhado um outro guarda, já humilhou outras pessoas que trabalham, inclusive no Tribunal de Justiça, e ele foi também coordenador da área de saúde do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É aquele velho chavão, né? A pessoa consegue chegar num cargo desse inexplicavelmente, consegue se posicionar num cargo importante, só que esqueceu de crescer humanamente, né? Quando você cresce humanamente é que você mostra que você é humilde, que você respeita ao próximo, que você sabe se comportar devidamente, até mesmo para dar exemplo, que é o mais importante no cargo dessa pessoa. Como seria se ele falou, perfeitamente, cidadão, o senhor me desculpa, eu vou até agora embora para casa, vou buscar minha máscara, que realmente acabei esquecendo, o senhor me perdoe. É uma maneira mais coerente, mais correta, né? Mas só que é o total ao contrário do que está acontecendo. As pessoas conseguem chegar a um determinado cargo inexplicavelmente, e em vez de evoluir humanamente, elas regridem, que é o fato que aconteceu aí, exatamente o que aconteceu com o doutor Eduardo Siqueira. Vamos lá para uma última notícia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na semana passada que vai entregar amanhã, terça-feira, dia 21, ao presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, a primeira parte da proposta da reforma tributária do governo. Segundo Guedes, a proposta está pronta e se encontra em preparação na Casa Civil. Adolfo Padilha. Eu acho que da proposta inicial que vai aí, o governo optou fazer em partes, né? Porque sempre é muito questionável, sempre é muito... Para você ver, não foi falado em nenhum momento na criação do retorno do CPMF,
e o pessoal fica insistindo nisso. Na verdade, nessa primeira proposta, existe a vontade de juntar vários impostos no IVA, né? No Imposto Único. O Brasil precisa dessa reforma, principalmente agora por causa da pandemia. Essa reforma ela tem que avançar rápido e não pode demorar. Mas a gente já sabe, tudo que cai na mão do Rodrigo Maia, se não houver ali nos bastidores com ele qualquer tipo de composição, infelizmente ele tem o poder, né, de segurar. E temos que aguentar isso até o ano que vem, porque o ano que vem só que muda o presidente da casa. Mas vamos torcer para que os deputados, inclusive ele, tenham consciência da necessidade real que a economia brasileira precisa para começar a sua reforma tributária, como também começar a sua reforma no âmbito administrativo de uma forma geral. Fernando Gessi, a sua opinião, você é otimista em relação a esta proposta da reforma tributária? Eu acho que todos nós devemos sim ser muito otimistas com relação a isso. Mesmo porque nós temos hoje 3 propostas tramitando ali dentro do Congresso. 2 delas, uma delas feita ali pelo próprio Congresso, uma veio de uma junção de pessoas da qual são de alta capacidade, de alto conhecimento tributário, e uma que está vindo por parte do governo. Essa reforma tributária ela é de extrema necessidade para a nossa nação. Nós não temos mais condição alguma de sobrevivermos ou vivermos num sistema altamente nocivo para quem empreende nesse estado, nesse país, por conta da grande carga tributária que existe aqui. A adoção do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, na verdade, é um imposto que ele já existe em vários países da Europa. E ele veio ali gradativamente resolvendo problemas de tributação em escala, tributação em cascata, sobretributação, tributo em cima de tributo, porque infelizmente é o que acontece aqui nesse país. E realmente, essa é uma das principais mudanças que o país precisa ter para nós reativarmos a nossa economia, reativarmos aí inúmeros departamentos, assim, inúmeros nichos econômicos no país que foram realmente destruídos, não só por conta da Covid, mas também por conta de todo um processo nocivo com relação à indústria primária, secundária que existe nesse país. Grande parte dos problemas que nós temos hoje aqui, grandes empresas, por exemplo, vou citar o Parque Têxtil aqui de Americana, foi arrebentado graças à China. E grande parte disso por conta dos tributos. E não só disso também, questões também ligadas aí à CLT, a um monte de coisa que nós poderíamos aí também evoluirmos. Mas vamos lá, um passinho a cada vez, se for positivo, se for para melhorar, vamos apoiar e vamos rezar para que isso aí realmente venha a resolver os nossos problemas aqui no país. Adilson Brevileri, desde que eu me entendo um pouquinho por gente, ouço falar sobre reforma tributária no Brasil. Será que agora vai? Olha, você disse exatamente o que eu ia afirmar. Eu acho que me lembro que faz mais de 30 anos que a gente vem falando numa tal de reforma tributária, que passe pelo Congresso a reforma tributária, que seja feita uma reforma tributária. E o empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele se daria bem em qualquer parte do mundo, porque para poder carregar o que ele carrega nas costas e fazer o que ele faz para poder se manter em pé, qualquer lugar do planeta isso sairia muito bem, porque não tem lugar no mundo que exista uma tributação tão escravizadora como é aqui no caso do Brasil. O que tem de tributação, bitributação, de imposto sobre imposto, como o Jesse disse aí, é uma coisa absurda. E o herói brasileiro, que é o empreendedor, que é o empresário que mantém a sua empresa aberta, que gera emprego, é o cara que carrega tudo isso nas costas, acaba morrendo esperando que uma reforma tributária aconteça, e nasce outro empresário que acaba morrendo também nessa esperança, e que eu me recordo como gente também, já faz mais de 30 anos que a gente almeja uma reforma tributária que possa ser uma coisa saudável para o crescimento desse país, que esse país possa ter igualdade e que a gente possa evoluir cada vez mais, né? Vamos esperar. Muito bem, nós estamos chegando ao final da edição desse Jornal da Manhã desta segunda-feira, hoje dia 20 de julho. Deixa eu colocar aqui os nossos comentaristas mais uma vez na tela. E como nós temos um tempinho ainda, hoje gostaria que eles deixassem aí as suas redes sociais, que são tão ativas, né? E outros comentários, enfim, para que possam ganhar os seguidores aqui da Jovem Pan. Vamos lá, começar com o Fernando Gessi. Como é que a gente encontra você aí nas redes sociais, Fernando?
Bom, eu estou no Facebook, no Instagram, Fernando Gesse, @Fernando Gesse, é só buscar lá que nós aceitamos, e aceitamos todo mundo, viu? Quem me adiciona, eu também adiciono, eu tenho essa prática aí. E mais uma vez eu vou desejar a todos vocês, acreditem nesse país, acreditem no futuro dele e sucesso a todos nós. Adolfo Padilha, suas redes sociais, enfim. Adolfo Padilha, eu tenho uma página pessoal no Facebook, tenho uma página de ativista político e jornalista oficial. Essa minha página já passou de 3 milhões de visualização nos meus vídeos, tem 21 mil seguidores, creio que chegou hoje. E tá lá eu coloco as minhas posições um pouquinho mais claras, né? Lá eu aceito de tudo, o pessoal do Berrante Virtual, os petistas, os da esquerda, ali cabe tudo. O que vale é discutir respeitando cada um do ponto de vista contrário do outro. As pessoas precisam entender que na rede social, quando você posta no teu feed o que você pensa, você abre a possibilidade e o direito das pessoas contrariarem, desde que não te ofenda. Porque tem gente que coloca o que quer no feed, e você vai lá, faz um comentário e fica bravo. É simples, vai lá e deleta, vai lá e bloqueia, seja você, seja quem for. Né? A rede social ela é altamente democrática. Muito bem. Adilson Brevileri, as suas redes sociais automaticamente são aqui da Jovem Pan, né? @PanPrudente você encontra, ou no Facebook, Isso. Jovem Pan Prudente. E Adilson Brevileri, se você quiser uma questão assim, ver uma fotinha do Adilson mais em família, mais, né, tranquilo. Facebook. No Facebook, né, Adilson? É. Valeu, gente. Grande abraço para todo mundo. A gente volta amanhã a partir das 11h30 da manhã. Até lá.